Quanto faturava a empresa Marcela Borges nesse sentido aí? Olha, fora o e-commerce, eu cheguei a faturar só com o Instagram, como influencer. Fala, protagonista! Seja muito bem-vindo a mais um Digitalking, o melhor podcast sobre o mundo digital da galáxia, segundo a minha mãe. Né? Mas é isso, ele vai evoluindo, querido, né? Você também, se você gosta desse podcast, coloca aqui nos comentários. Eu amo, meu Deus, me chama, essa loucura aí, tá? E hoje, no Talk, nós vamos falar sobre o mundo dos influenciadores. Nós vamos falar com uma das maiores influenciadoras do Paraná, quiçá da galáxia. Quiçá da galáxia, hein? Marcela Borges, maravilhosa. E a gente vai descobrir, dá pra ganhar dinheiro sendo influenciador? Será? Hein? O que faz o influenciador? O que faz o influenciador? Do que come? Como se alimenta? Do que vivem? Hein? Vamos descobrir tudo isso, mas antes a gente vai falar dos nossos queridos patrocinadores. Vamos falar de uma das maiores plataformas de afiliados e soluções de pagamentos da galáxia, Monetize. Tudo que você precisa para impulsionar suas vendas online, seja um produto físico ou digital, com todas as soluções para suas vendas decolarem. Garanta alta conversão, praticidade, segurança e acesso à maior rede de afiliados com suporte personalizado e focado no crescimento do seu negócio. Ah, Kim, mas eu não consigo fazer vendas na internet. Se você ficar até o final, você vai ganhar um acesso VIP 0800 grátis para a Escola Monetize, com aulas para você destravar a sua primeira venda, mas vai ter que ficar até o final. Assim, uma das principais dificuldades de quem está começando a fazer vendas online, de ter um negócio digital, são as ferramentas. São muitas, são complexas, é muita ferramenta, fica meio perdido. Tem que aprender a fazer página, usar e-mail marketing, CRM de venda, além de ter que assinar diversas ferramentas diferentes, áreas de membros, WordPress, automação para Instagram, chatbot, meu Deus, um monte de coisa, fica louco, fica perdido. São muitas coisas e muitas vezes todas são separadas. Isto antes, né? Esse programa você tinha antes de assinar a Lead Lovers, que tem todas essas funcionalidades de marketing digital em um só lugar. Faz site, atende seu cliente, construa suas listas de contatos, fidelize seu cliente através do WhatsApp, e-mail, SMS, Instagram, chatbot e cresça seu negócio com quem? Com a Lead Lovers. No final vai ter um link com a melhor oferta para você assinar a Lead Lovers. Marcela Borges com a gente aqui. E aí, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que te agradeço pelo convite. Eu tô muito feliz, muito honrada de estar aqui mesmo, de verdade. Muito obrigado. A gente sabe como é conturbada a vida, a agenda, né, de influenciadores, empresária, é mãe, é esposa, né? Então é difícil de encaixar ali. Então, muito obrigado por ter aceitado. Fala pra gente aí, começa aí contando a sua história. Onde você nasceu? Você é maringaense? Não, eu sou mineira. Mineira, uai! Eu sou do sul de Minas, bem mineira, uai. Bem do interior. Eu nasci em Guaxupé. Guaxupé, eu acho esse nome maravilhoso. Então, você é uma Guaxupeana. Guaxupiana. Tá ótimo. Vivi em Guaxupé até meus 17 anos. Olha, então é bem Guaxupé mesmo, né? Eu sou bem Guaxupé. Meus pais moram lá, meus sogros moram lá, minha irmã mora lá ainda, minha família inteira mora lá ainda. Então, ainda vou muito para lá. Mas já faz muitos anos que saí. Então, vivi até os 17 e quando foi para faculdade, cursinho, eu me mudei para Franca. Na verdade, eu mudei para Franca porque eu não pude fazer faculdade, porque eu queria fazer faculdade de moda na época. Não tinha faculdade de moda igual tem agora, toda hora, todo lugar. Não tinha. Não, era assim, o El Londrina, para mim que morava em Guaxupé, era Londres. Nossa Senhora. Pra mim, nossa, imagina que eu vou para o Paraná. E aí, inclusive, a inspiração Londrina, Londres. Foi isso. É isso. Foi sem querer, mas foi. É isso aí. Isso é muito rápido. E moda era uma coisa desde criança já? Desde sempre. Moda era desde sempre. Então, nem se falava em faculdade de moda. Eu já estava lá, eu lembro das professoras. Eu falava, mas moda? E eu já queria, eu já gostava muito. Mas sabia que era... Eu não me achava capaz de passar numa federal, para começar. Já tinha um negócio ali. Eu falava, não, federal não. Seus pais faziam o quê? Meu pai sempre foi representante de couro. Vendeu couro a vida inteira. Olha que loucura. Vendeu sapato, vendia botina lá com meu tio e depois foi para couro. E foi muito legal para ele, assim. Meu pai, que não terminou os estudos, chegou num patamar de vida muito legal por conta do couro, até que nossos amigos chineses entraram com couro fake. Isso há uns 20 anos atrás.
Até então era só couro legítimo, olha só, né? Então, os chineses, né? Um outro episódio aí que a gente fez do Exato. podcast falando de importação da China. Rodrigo aí, ó, tá vendo? Giraldelli, ó. Tá vendo? Graças à importação de couro da China, Quebrou meu pai. Quebrou o pai da Marcela. Nunca mais o couro legítimo foi igual no Nunca mais seu Brasil. pai deu no couro. Brincadeira, Brasil. Mas, na verdade, nunca mais foi o mesmo. Realmente, os curtumes no Brasil sentiram muito, né? Então, ainda tem produtos com couro legítimo, mas é muito menos, muito menos. Entendi. E aí, beleza, foi lá, tal, seu E pai... aí que, por conta disso, eu não podia fazer a faculdade particular. Porque foi nessa mesma época que veio e deu essa quebrada federal. E eu fui trabalhar com meu pai, com 17 anos. Eu fui trabalhar, fui aprender. Meu pai trabalhava num curtume, numa grande empresa Chama de... curtume. Curtume é onde faz, né? Onde curte o couro. Então tem a empresa, Existe uma curtição. tem o curtimento do couro, curtimento, não é curtição, tudo. curtição. Curtimento, curtição. Mas tem uma empresa toda que envolve a venda do couro. Então meu pai era o gerente, representante dessa empresa. E eu fui lá trabalhar para essa empresa. Ele conseguiu um emprego para mim lá. E você fazia o quê? Eu era assistente de financeiro da chefe financeira lá. Olha. Pensa que eu apanhei. Eita. Imagina, 17 anos numa cidade interior, eu não sabia o que era uma duplicata, eu não sabia o que era o cheque, não sabia nada. E na época era bem mais complicado que hoje, não tinha muito Nada. sistema, não tinha... Nada. Hoje você tem uma ferramentinha ali, você pega um aplicativo, você consegue ter tudo, né? E a minha Era chefe no Excel mesmo, né? Era brabo o negócio, era sistema e era uma empresa muito... Não machista, mas muito masculina, uma presença masculina muito grande. Inclusive, a minha chefe, mulher, ela tinha que impor muito em relação aos homens. Então, ela tinha uma postura muito dura. Então, meu filho, eu chorava dia e noite lá, mas eu aprendi, até assim, eu sou grata até hoje por ela. Eu amo ela de paixão, mesmo porque ela me ensinou muito, aquela mulher. Então, eu fiquei 1 ano ali. Depois, eu passei numa faculdade em Franca, em administração de empresas. Olha. Porque aí eu já estava trabalhando na área e sabia que ainda não era possível fazer moda e fui fazer administração. E gostei. Mas aí você fazia a moda do local. Porque quem gosta de moda vai ali estudando, vendo e vai fazendo. Sempre tá dentro da moda. E lá eu tinha amigas que também trabalhavam na área, amigos. Então, assim, em Franca eu aprendi... Sabe aquela criança do interior que sai e conhece um novo universo? Então, por mais que Franca não seja tão grande, mas para mim era novas pessoas. Lá, ali eu conheci muitas coisas. Por que você foi para Franca Porque especificamente? o lugar que meu pai trabalhava era em Franca. E ele conseguiu um emprego para mim lá. Não tinha ninguém. Tá. Meu pai ia e voltava de Gospera 2 horas. E voltava e eu fiquei lá sozinha trabalhando. Então, na época que minhas amigas estavam no oba-oba de cursinho de faculdade, 1º ano de faculdade, eu estava acordando às 5 horas da manhã, pegando o ônibus, indo trabalhar do outro lado da cidade e trabalhava até 6 horas da tarde, voltava para uma república, porque eu fui morar numa república, onde só tinha estudantes, eu era a única que trabalhava. Tá vendo, Brasil? Tá vendo? E eu chorava, falava, gente, eu queria estar assim, eu queria estar estudando, eu queria estar na faculdade, eu queria estar indo para balada, mas não tem jeito, porque às 5 horas da manhã eu tenho que pegar um ônibus para ir lá para o outro lado da cidade. Nossa. Foi um período difícil aí, complicado. Olha, complicado. Não era, de fato... Bom, não é o que uma menina de 17 anos quer viver, né? Mas foi curto esse período, porque logo os meus pais mudaram para Franca. E daí eu fui para casa deles, e aí, meu amor, aí é tudo. Você tá na casa dos pais, é tudo muito melhor. E mais 6 meses eu entrei na faculdade. Então, aí, trabalhei minha faculdade inteira, trabalhava o dia inteiro, chegava, tomava um lanche e ia para a faculdade à noite. E na época da faculdade de administração, você trabalhava com o quê? Segui ainda com couro e depois, como eu trabalhei um tempo e aprendi, a minha chefe me indicou para ser gerente de uma empresa de cobrança. Então, com 21 anos, eu já era gerente de uma empresa de cobrança. Mas, tipo assim, você batia na porta, tudo bem? Não, era telemarketing. Você tá devendo, né, amor? A empresa era de São Paulo. Tá devendo aí, Ué, o que tá acontecendo? Como é que é um mineiro fazendo cobrança telemarketing? Eu não fazia diretamente, eu gerenciava uma equipe de telemarketing. Então, mas eu aprendi a fazer, porque para você ensinar, você tem que aprender. Então, eu fiz bastante. Então, primeiro você vai assim, pelas beiradas. Porque como um bom mineiro, né? Pelas beiradas. Vai comendo pela beirada. Quando chega, a cobrança chega para essas empresas, já chega para ter um desconto absurdo.
Então, assim, já não é o valor entendi. da normal da fatura. Então, você já chega, assim, com um desconto de 50% para pagar à vista, 70%. Aí, tá vendo, diretor? Tá vendo, Valéria? Pega Pega essa dica aí, meu diretor. Quando chega Meu na diretor. empresa de cobrança, já vem Tá com vendo? desconto. Não ele tem uns amigos, né? Não ele. Ele Nunca. tá tudo em dia, graças a Deus. Nunca é o valor cheio. Não. Então, é fácil de negociar, porque você tem boas propostas, né? Isso foi interessante. Aí você foi aprendendo ao longo da vida a mexer com negócios, Sempre dinheiro. com negócios. Eu trabalhei em factoring, trabalhei em outros curtumes. Factory, então, pra gente que tá assistindo aqui, factoring é trocar duplicata por dinheiro à vista. Tipo assim, você vende a dívida. É, como se fosse um agiota legalizado. Um agiota. Mas Porque, você olha, foi agiota, mas... agiota Brasil, hein? Brasil, mas... Agiota hoje hoje não. O agiota é um negócio ilegal. Ilegal, certo? né? Porque, sim. A factoring é legalizada, uma empresa aberta, normal, porque e não é troca de cheque, é troca de duplicata. Então, você paga a duplicata do cara e depois parcela para ele. Entendi. Daí tem uma margem Tem ali de o lucro. lucro, Entendi. tem Não, os juros. existe esse... Isso, existe. Interessante. Então, trabalhei aí também. Então, eu fui aprendendo muito e trabalhando e na faculdade de administração. Então, eu fui crescendo muito. Quando eu me formei, eu recebi uma proposta para ir para São Paulo, para trabalhar lá em Franca tenho ainda uma amiga e o avô dela é presidente da Federação, olha eu expondo. Maravilhoso. Da Federação de alguma coisa. Maravilhoso. Já vamos começar tomando processo aqui. É isso, Brasil. aí, Tem um podcast? Processo. Olha Já só. vamos processar todo mundo. Muito obrigado, meu E fui convidada para trabalhar no gabinete desse senhor. Na época ele tinha Mas era o quê? 78 anos. Era o quê? Um gabinete, tipo, parece político falando assim. Ah, é. Parece político. Não era político, mas é como se fosse. Tá, ele é dono de uma empresa e você foi convidada para trabalhar lá. Fui convidada e fui. E aí o inferno começou. Ah, que beleza! Foi maravilhoso. Entendi. Eu fui Mas com uma por quê? proposta... Por que foi o inferno? O que aconteceu Porque lá? eu fui com uma proposta... Eu não lembro exatos números, mas eu vou fazer mais ou menos para faz você aí a entender. conversão. Então, assim, ó... Não vou saber converter, mas como se fosse assim, olha, Marcela, você acabou de formar isso há quantos anos atrás? Tá. Você vai ganhar um salário inicial aí de R$5.000 para vir trabalhar, já com tudo pago, não sei o quê. Isso já era uma proposta normal ou já era uma proposta que tinha talvez alguma coisa? Para o lugar... Para o lugar... Sim. Tá. Fez a proposta, Tá aceitei, ótimo. fui lá, então tá. Aí chegou o primeiro salário. Então eu tava lá, muito difícil também. Sem dúvida, o lugar mais difícil que eu já trabalhei na minha vida. Chegou lá, primeiro salário. Chegou o primeiro salário, 1.500 na folhinha. 1.500? Ué, mas... tá errado. Não era isso que a gente combinou. Peguei e liguei, na minha inocência, pro secretário do gabinete da financeiro lá. Oi, senhor fulano, tudo bem? Olha, o meu salário veio errado. Doce inocência, né? Tá errado, a gente combinou 5.000, não sei o quê. Olha, Marcela, então você vai ter que falar com o presidente. Tá. Passou 5 minutos, eu fui chamada na sala do presidente. Que era o... Era para quem eu estava trabalhando diretamente. O deus daquele planeta. Ele queria me matar. Olha, Ele queria me matar. Ele já tava... Quem te ordenou de ir? E ali foi a primeira porrada. Ali foi o bem-vindo à vida. Bem-vindo à vida. Era por fora, meu querido. Ah, então existia... Não é que era por fora sem nota. Não, por ali fora era um com salário de secretária. Entendi. O que ele queria é que eu fosse pedir todo mês na sala dele o restante. Ah, e sem nenhuma segunda intenção, com certeza. Ah, então, vamos lá. Então, o que a gente aí, por isso que eu falo, aí meu inferno começou. Então, a gente está entendendo aqui que, na verdade, provavelmente era um caso já pensado, talvez, não sei se pode falar, de assédio, alguma coisa assim, para que você tivesse que ir lá, né? Bonito, não sei o que, lá se humilhar e pedir. 23 anos de idade. Entendeu? Começando a vida. Na inocência e tal. E aí, como é que foi? E aí, quem me levou inferno? pra lá foi a mãe da minha melhor amiga, que era como uma mãe pra mim em São Paulo. De fato. Ela fazia tudo pra mim ali. E ela também trabalhava lá, mas em outro gabinete, em outro andar. Não, era até no mesmo andar, mas era em outro lado.
Mas essa mulher é pra mim até hoje, eu amo ela de paixão. A filha dela, então, amo mais ainda. E ali, eu fiquei numa... Hoje eu conto essa história aqui porque a minha amiga soube o ano passado dessa história. Até então ela nunca soube, eu nunca falei nem pra ela. Tá, mas conta um pouquinho mais pra gente, se você puder, o que realmente... O que é viver o inferno? Porque às vezes a gente tá falando aqui de uma coisa que você expondo e colocando de uma forma vai ajudar outras mulheres, outras meninas a saber como lidar em situações como essa, que é muito comum o chefe, não sei o que lá, começar a assediar ali, começa com uma brincadeirinha, quando vê, como é que foi? Na época, não tinha como tem hoje de denúncias. Não se denunciava chefes, políticos, igual hoje, diretor. Hoje põe um diretor aí no Fantástico, acabou. Teve até esses dias aí do banco aí que... Vários. Foi mais de 40. Vários, de futebol, de não sei o quê. Tudo vai embora. Sim. Ator, quantos atores da Globo rodaram feio? Diretor. Não tinha. Não se falava disso. Ou seja, você cala a boca e... Tá, então o seu primeiro salário... Vamos voltar lá. Se você puder, conta pra gente como é que foi esse primeiro salário. Você foi na sala, ele ficou bravo, e aí? Ficou muito bravo e falou que as coisas não eram do jeito que eu queria. E que ele ia me dar o dinheiro como prometido, mas que eu ia pegar com ele na sala. Então, todo mês eu tinha que ir lá. Só que assim, na verdade, eu ia todo dia, porque era no gabinete dele que eu trabalhava. Então, eu concordei. No momento, não entendi aonde poderia chegar, mas me desculpei, não sabia que era assim que funcionava. E pensei comigo na minha inocência, falei, bom, eu sou amiga da neta dele, né? Ele sabe, então assim, ele... Com cuidado, ele quis colocar um salário maior, só que não é pela empresa. Enfim, eu no meu mundo hollywoodiano, sim, pintei do jeito que eu queria. E aí, ele tinha um poder sobre a minha vida que era assim, todos os dias eu não tinha horário para ir embora. Nunca tinha, porque sempre que acabava o expediente, eu tinha que sair para jantar, nunca sozinha. Sempre toda a diretoria tinha que jantar. Para onde ele queria, até a hora que ele queria. E tinha que estar todo mundo ali. E assim foi durante muito tempo. Então, eu não tinha vida particular. E nos meus finais de semana, eu voltava para Franca com a filha dele, que é minha amiga. Pegava carona com ela para ir, para voltar, passava o final de semana em Franca. Então, em São Paulo, para mim, eu só ficava durante a semana trabalhando. Trabalhando. E no final de semana eu não queria ver a cor de São Paulo, porque eu fui pegando um ranço. E a cada mês que passava, que eu tinha que pegar o dinheiro, era uma palhaçada, era um assédio. Era um assédio moral ou extrapolava? Extrapolava muito. Então, assim, e além de extrapolar, de assediar, de fazer proposta, de tentar me levar para outros lugares... eu tinha uma invasão de privacidade. Por exemplo, eu chegava em casa, teve uma noite que eu cheguei em casa, 9 da noite talvez, depois de já ter ido no jantar, depois de já ter ido tudo. Nesses jantares era sempre muita gente. Então, assim, nunca acontecia esses assédios nesses lugares. Mas eu tinha que estar lá, tinha que estar presente. E eu cheguei em casa, desliguei o telefone e dormi. Desliguei, 9 horas da noite, desliguei o telefone e dormi. Interfone. Era o segurança dele que estava lá, por que eu não atendi o telefone? Ele foi lá na minha porta, por que você não está atendendo o telefone? Não era assédio, era obsessão já. Teve uma outra... Aí, foi o ano inteiro assim, até que várias vezes o filho dele assediava moralmente. Ele era muito grosso, muito, assim, de gritar, de apontar o dedo na minha cara, de vários show de horrores, assim. Finalmente, aconteceu quando eu fui na formatura de uma amiga de medicina, estava formando em medicina em Jundiaí. Então, eu morava ali em São Paulo, minhas amigas que moravam em São Paulo, uma delas, te dou carona, então, fim de expediente, sexta-feira, peguei carona com a minha amiga e fui para Jundiaí. Avisei meus pais, não vou para Franca esse final de semana, vou para a formatura da Raquel e tal. Beleza. Passei o final de semana em Jundiaí, curtindo, foi maravilhoso. Minhas amigas todas de Guaxupé, essa turma de Guaxupé que a gente é unida até hoje. Fui para a formatura, chegou na segunda-feira, entrei na sala logo cedo.
Ele tinha o hotel que eu estava, o quarto que eu estava, ele sabia tudo que eu tinha feito durante o final de semana inteiro. Ele falou assim, você sabia que eu trabalho com serviço de inteligência? A partir do momento que eu te coloquei aqui dentro, você me deve satisfação de tudo que você faz. Gente, era um ditador mesmo. Desse jeito. E aí eu liguei pro meu pai. Foi a primeira vez que eu liguei pro meu pai, porque até então eu não tinha contado nada. Como é que eu conto pro meu pai que ele me assediava? Na verdade, acho que se meu pai assistir isso aqui, ele vai ficar sabendo agora, na verdade, porque ele nunca soube. Mas você Nunca contou, soube. você contou pro seu pai, você ligou pro seu pai e falou o quê? Pai, é o seguinte, o doutor fulano tá aqui me esculachando porque eu passei o final de semana lá com a Raquel. E aí meu pai, e assim, foi isso que eu falei pra ele. Falei assim, eu não tô sabendo lidar mais. Ele colocou o serviço de inteligência... Você falou só um pouquinho, falou só um... Eu falei, não, dessa vez eu falei assim, ele colocou o serviço de inteligência atrás de mim, ele sabia até o hotel que eu tava. Aí meu pai ligou pra ele. Falou assim, escuta, ela deve satisfação a mim, e só. Ela não te deve satisfação, final de semana é dela. Ah, porque para meu pai ele falou assim, porque eu tenho responsabilidade, eu tenho, como ela trabalha num lugar que é muito visto, eu tenho preocupações com a segurança dela. Aí meu pai falou, não, mas você não precisa se preocupar, não, pode deixar que eu preocupo com isso. E aí foi uma conversa rasa ali, porque também meu pai não sabia tudo, então meu pai também entendeu como cuidado. Ele não sabia a fundo. E aí como é que você se livrou? E aí que eu tinha começado a namorar nesse meio tempo o meu ex-marido aqui de Maringá. Desesperado para sair de São Paulo. Vim. Aí, isso foi fim do ano, novembro, a formatura. Saí de férias em dezembro, nunca mais voltei. Eu desenvolvi uma úlcera absurda. Tinha muitas dores. Foi o pior ano da minha vida, sem a menor dúvida. Primeiro porque eu saí de Franca, terminada de um namoro bem conturbado, mas era um namoro de uma pessoa que eu gostava bastante, então foi sofrido. Então foi São Paulo sofrido por conta do namoro, e aí aquele chefe nessa situação, e eu não sabia o que fazer. Então, e de uma família que eu gostava muito, que eu falava, o que eu faço? Esse é o tipo... Porque eu devia favor para essa família. Na minha cabeça, até então, eu tinha que agradecer por estar ali. Fica essa dica, deva dinheiro, mas não deva favores. Porque é mais difícil. Eu entendia, mas não... Hoje eu sei que não devia a favor nenhum. Sim. Mas na época eu entendia. Se ela me empregou, me trouxe pra cá, me trata tão bem. Mas as estratégias emocionais de persuasão, de coisa, vão ficando na nossa cabeça. Eu achava que eu devia. Mas aí conheceu o seu ex-marido. E vim morar em Maringá. E foi ele que te trouxe pra Maringá. E ele me trouxe pra Maringá. E aí? Vida nova? Como é que foi? Chegamos em Maringá. Vamos falar dessa terra maravilhosa. Eu amei Maringá, desde o primeiro dia. Eu amo Maringá. Gente, Maringá sempre me abraçou. Então, assim, não tem o que falar. Maringá é essa cidade que abraça e não ela solta, é né? essa cidade. Você tenta sair, e ela não solta. Fica aqui. Tanto que eu divorciei e tô aqui, né? Exatamente. O casamento não durou. Quer dizer, durou o tempo que tinha que durar. Sim. Mas não... Eu amo. Eu fiz a minha vida aqui. Porque aí, quando eu casei aqui, logo depois eu tive a Mel. E aí, eu fui fazer faculdade de moda. Ah, então chegamos ali. Chegamos na faculdade de moda. Realizando o sonho. Porque aí, deixei meu trabalho, deixei família, deixei amigos. Chegou aqui e aí? Não tinha ninguém, não tinha nada. Mas eu sempre, assim, desde sempre, eu sou essa pessoa que eu não me vitimizo. Assim, tô aqui, então tá aqui que eu vou fazer aqui. Não vou ficar na sombra dele, Sim. dos amigos dele. Sim. Eu vou fazer... E fui pra faculdade de moda, então eu entrei na faculdade de moda com 27. E aí, com a turma de 17. Maravilhoso. A mãe da turma. É isso. Maravilhoso. Mel muito pequenininha, comecei. E aí, no segundo ano de faculdade, eu já falei, bom, já entendi que a faculdade ali era para confecção. Então, eu não era na minha vibe, não sabia. Por quê? Eu sempre pensei em ganhar dinheiro. Construir um negócio, né? Mas não uma confecção. Porque, assim, como estilista, a não ser que fosse ter uma confecção, que também não era o caso naquele momento. Mas estilista hoje, infelizmente, é muito desvalorizado nesse país, gente. Vamos falar. Ganha-se muito pouco para ser estilista de uma marca. Falei errado? Será que eu posso falar isso? Mas tem que falar. Não sei. Se estiver errado, coloca aqui nos comentários. A gente adora um hater. Tem que falar, porque hater, eu acho... engaja. Eu acho que tem que ser falado, porque eu fiquei muito abismada quando eu me deparei com esse...
não é tudo isso que você está imaginando. Você vai trabalhar no chão de fábrica e vai ganhar tanto. É porque o estilista, assim, normal, vamos dizer assim, não é um estilista de uma grande marca. O grande marca ele deve ganhar, aquele que vai em São Paulo Fashion Week. São Paulo, aí aquele lá... Estamos falando da nossa realidade aqui. É tipo jogador de futebol. Tem uma galera que ganha muito bem lá, que tá lá, né? Que aparece na televisão, o campeonato... E só que tem o cara que joga aqui no Maringá, talvez não ganhe tão bem, né? Então... É isso. E daí eu já aí você falou, falei, não é isso que eu quero. Segundo ano, abri o blog. Aí, vamos aí. Então essa foi a transição. Como é que foi essa transição. Porque como é que eu falei, foi essa? Eu não quero... Bom, eu tenho mais 3 anos de faculdade, 2 anos e meio de faculdade. Eu preciso começar a render antes, porque eu já trabalhei quantos anos na minha vida? 17 anos. Eu trabalhava já ganhava meu dinheiro. 17, 18, 19, 21 anos eu era gerente. Já tinha bastante experiência, eu quero agora monetizar assim, mesmo. Cheguei em Maringá, dependendo de marido, não era meu sonho de vida. Então, eu preciso monetizar de alguma forma. E comecei com blog. Falei, eu vou começar. E eu sabia que era uma terra de ninguém em 2010. 2010. Era terra de ninguém. Eu seguia blogueiras gringas. Pouquíssimas. Lembra, Thalita? Qual? Fala aí uma. A Aimee Song, que tem até hoje. Camila Coelho já tinha, brasileira, mas já tinha. E ela era maquiadora fora também. Vai mais café ou tem? Oi? Muito nichado, tem ainda, obrigada. Era muito, muito. E aí, falei, vou abrir o blog. Vamos aí, eu sei que vai demorar um tempo, mas uma hora eu vou começar a monetizar, porque na época a gente ganhava com os banners. Sim. No blog. Não, ainda ganha com os banners, né? Mas tipo, na época era só isso. Mas porque era só site, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não era ainda comercial. E como é que foi? Tipo assim, você começou a fuçar sozinha? Comecei a fazer como sozinha. Era o nome? Era Marcela Borges? Blog Marcela Borges. Sempre foi blog Marcela Borges, nunca mudou. A única coisa que eu troquei de blog foi o oficial no Instagram, mas sempre foi. E eu comecei, eu escrevia muito, era muito texto, né? Uma delícia. Escrevia muito, mostrava muito os outros, as celebridades, as novidades. Não era muito sobre mim. Era sobre o mundo do... Era sobre o mundo da moda. A Adidas lançou um tênis novo, tava lá no blog. Nossa, então devia ser o... Delícia, assim, era tudo sobre moda. Lançou uma música nova da Rihanna, tá lá no blog. Entende? Mas dava dinheiro? Não, zero. Não, nada. E aí, a minha ex-cunhada na época era muito amiga da dona da Mariá. Então, a Mariá hoje eu não tenho... Não sei como é que tá a Mariá, porque ela foi vendida. Mas na época era de uma amiga e ela me indicou. Falou, minha cunhada tá fazendo um blog. Ela pode ir lá na sua loja? E fui na loja, com a cara e com a coragem. E ela me recebeu muito bem. Maria Lúcia Terra. Maria Lúcia me recebeu assim... Uma mulher muito pra frente também. Sim. Trazia muitas coisas de São Paulo. Então, ela já estava ligada. Maringá não tem, mas vamos fazer. E na minha sala de faculdade tinha... uma senhorita doidinha de pedra, com 17, 18 anos, o Ru na farra. Só que era uma pessoa muito do bem. E eu falava assim, essa menina vai virar. Eu perguntei, você quer ser minha fotógrafa? Nunca tinha tirado uma foto na vida. Mas eu também nunca tinha fotografado, então... Pronto, tá ótimo. Ela falou, quero. Falei, você ganha uns trocos? E assim a gente começou. Ela começou a aprender a mexer. Eu tinha câmera digital. Lembra? Aquela quadradinha, shot? Sim. Cybershot. E aí a gente começou. Não era TechPix. Não era TechPix. Era Cybershots. Shot. É isso aí. E aí a gente foi, a Maria Lúcia sempre recebeu, então eu pedi para fotografar os looks dela. E ela sempre trabalhou com marcas nacionais muito bacanas. E eu comecei a fotografar e colocar no blog. Tá, então no começo você ficava atrás, então. Você queria impulsionar outras coisas, as fotos... Antes dessas fotos. Aí depois na Maria era eu fotografada. Era eu que fotografava. A Luane Paris começou a me fotografar. Isso aí, então, era já quantos anos de blog já? 1 ano. 1 ano, tá? Não, 1 ano já começou a... 1 ano. E aí a Maria Lúcia indicava para as clientes, olha, entra no blog, porque toda a coleção tá lá. Chegou roupa nova, a Marcela já fotografou. Olha as aí. clientes olhavam e iam comprar. E aí começou. Aí seguimos nessa parceria. Mas você já sabia como o valor, não. Como que oferecia? Ainda não. Não tinha ainda, ainda estava fazendo... Ainda era tudo troca, sempre foi. Ainda... era tudo permuta. Nem permuta, porque nem pegava roupa, assim, né? Era pedido mesmo. Tá. Depois, mais pra frente,
Ela sempre me presenteou muito, mas nunca teve um negócio assim com ela. Mesmo porque depois que deu certo, eu nem conseguia, nem imagina, eu sou grata a ela o resto da vida. Então, assim, pra mim, a Maria nunca foi sobre isso. E daí, entrou o primeiro cliente, mandou mensagem. Qual é o valor para você vir na loja e fotografar Pelo os seus blog, looks? pro e-mail. Pelo blog ainda. E aí Qual o valor pra você vir na loja aqui, fazer umas fotos? Eu nem sabia quanto cobrar. Imaginei um valor lá, fiz umas contas, tirei o dinheiro da Luane e fui. E aí, na época, era muito barato para muitos looks. Então, eu passava o dia inteiro fazendo. Mas foi assim que comecei. Foi assim que começou. E devagar, o comércio de Maringá começou a olhar. Mas foi muito devagar. Muito devagar. Foi muito devagar. Pioneira mesmo, né? O pioneiro, ele sempre tem uma dificuldade, né? Ele tem que abrir o caminho. E mato. Então, hoje, você, influenciadora, Maringá, do Paraná, que tá aí bombando, ganhando dinheiro, agradeça a Marcela Borges, porque foi ela que abriu os caminhos Maringá aqui. Foi, nessa parte de fotografia. Porque tinha a Jéssica Ive, que já tinha blog antes de mim, ou junto comigo, mas ela não fotografava ainda. Ela fazia muitas matérias, ela sempre trouxe conteúdos maravilhosos, mas ela não se fotografava ainda. Então, mas enfim, foi assim que começou. Então, para ganhar dinheiro, demorei uns 4 anos. Olha aí. E como é que explicava o que você fazia pros seus pais? Demoraram também para entender. Muito. Aí hoje entende? Porque até hoje é difícil. Hoje Entende, mas eu me lembro muito bem quando já era Instagram. Eu um dia, por causa de engajamento, falei, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Curtem as minhas fotos, porque se não curtir, não dá engajamento, sei que. Minha mãe mandou uma mensagem pra mim em seguida, filha, como é que curte? Isso já tinha anos de Instagram. Mas hoje, já tem um tempo que eles entendem e respeitam muito. Mas esse respeito veio também depois que eu comecei a ganhar dinheiro. Resultado, cala a boca de críticos. Resultado. Não de pais, mas de críticos, de uma forma geral. Porque, assim, era muito assim, você tá fazendo isso pra aparecer? Na caruda, assim. Você faz isso por quê? E, nossa, mas, né? Muita crítica. Mas eu sabia disso. Pra que se expor desse jeito? Pra quê? Mas eu sabia onde ia chegar. Eu sabia. Você tinha essa visão já? Tinha, totalmente. Tinha. E como é que foi que você fez a transição aí do blog para as redes sociais? Começou no Instagram ou você começou no Facebook essa transição? Facebook, porque aí começou que o blog ou foi no Orkut? Não chegou a carta ainda, meu amor. Eu cheguei a ter umas comunidades no Orkut, mas né? começou que o blog começou a ter ferramenta de... O próprio blog já fazia o link para o Facebook. Começou aí, então já jogava o link do Facebook lá, e aí começou a aumentar, e logo veio o Instagram, e aí morreu o blog, né? Tá, então daí do Facebook, começava a fazer... Ainda era texto, com link pro blog? Menos texto, mais foto. Mais foto. Mais foto, porque esses posts já eram mais comerciais. Então, eram menos. Mas ainda tinha, por exemplo, blog viagem. Todas as fotos da viagem naquele post. Vou viajar, todas as fotos do restaurante naquele... Eu adorava, acho incrível. Olho para trás e falar que dele era muito legal. Então, você vai no blog, você encontra... Uma história marcante dessa época, você tem, né? Uma história marcante dessa época aí, de viagem, de alguma coisa ali que você... Eu acho que Miami, quando eu fui para Miami a primeira vez, bem no começo do blog, e deu um boom muito grande. Porque as pessoas querem ver coisas diferentes o tempo todo, então não tinha ainda essa extravagância de Instagram que hoje a gente olha qualquer hora, Dubai, tá aqui. Sim. Não era. Então, quando eu fui e trouxe todo esse universo, toda a Disney, todas as compras de Miami, eu fotografava dentro das lojas e postava tudo. Então, isso deu um boom muito grande para minha carreira. O que acontece, não sei, acho que com a maioria dos profissionais, aqui em Maringá, a gente sai para fora e a gente é visto. Sim, não, mas eu acho que é geral. Eu acho que é geral quando isso, né? Quando você viaja, quando você sai, quando você tem algo que não é só daqui para mostrar, acaba que as pessoas vão te acompanhar mais, vai aumentar a audiência normalmente. E essa foi a primeira vez que eu vi, que eu entendi isso de fato. Falei, opa, peraí, aqui tem ouro. E aí eu comecei a viajar mais aí comecei a ir para os Fashion Weeks. Aí comecei desde muito cedo a ir para Fashion Week em São Paulo, coisa que ninguém ia. Aí comecei a ir para as semanas de modas de todo lugar. Aí você conseguiu juntar duas coisas, a moda lá bem mais forte com
o trabalho de influenciadora e tal, de mostrar a moda, influenciando a moda mesmo. E só... Você foi direto pro Instagram, assim que abriu o Instagram, no comecinho, ou você demorou um pouco, teve a resistência? Porque geralmente as pessoas elas se acostumam com a rede social e elas têm uma resistência muito grande para ir pra que tá no momento. Assim, não, isso aí não vai... lembrar o ano que eu fui, acho que eu demorei 1 ano para ir pro Instagram. Foi rápido. Eu fui pro Instagram em 2011 ou 12 no máximo, comecinho de 12. Tá. Então, assim, foi... Legal. Faz 10 anos já de Instagram. E aí já começou lá a fazer o negócio. Começou lá, mas eu falo, hoje eu olho pra trás e falo, nossa, que bobagem, né? Eu lembro que no começo, que é terra de ninguém, aquela maravilha de ganhar seguidor toda hora, nananã, eu fiz isso no TikTok. as meninas faziam sorteio. No começo, E eu, não vou fazer sorteio, não. Fazer sorteio só pra ganhar seguidor, não acho certo. Elas foram muito mais espertas que eu. Lógico que tá certo, tem que fazer. E na época o sorteio era super novo também. E daí eu lembro das meninas dispararem e eu fiquei lá, moscando. Então, mas eu não acho. Eu acho que você ficou nos seus valores ali também. Porque às vezes existe um jogo na internet que as pessoas às vezes fazem o que querem, um monte de coisa para aparecer mais, não sei o que lá, e talvez isso lá internamente não sustente depois. Existem pessoas que constroem personagens e tem que manter aquele personagem para conseguir que o negócio, conseguir viabilizar o negócio. E aí tem uma hora que a pessoa fica doida. Vai para uma depressão, uma loucura. Então é difícil sustentar. Então, às vezes, eu não estou dizendo que seja o caso, mas às vezes ficar fazendo muito e tal, às vezes você estava ali respeitando alguma... Eu acho que eu estava mais criticando do que respeitando. Eu olhando para trás, eu vejo que eu fui mais com olhar crítico do que respeitoso. Tipo assim, ficar fazendo sorteiozinho. Hoje eu olho para trás, eu me vejo essa pessoa, sabe? Aqui é raiz, aqui tem conteúdo, tem legenda, foto boa. Vai ficar, é assim que ganha seguidor. Eu me vejo assim. Vai ficar sorteiozinho de sei lá o que. Eu me vejo assim. Por isso que eu falo, mosquei, porque eu fui essa pessoa. Entendi. Entendeu? Então a gente olha, a gente tem que estar mais aberto às coisas também. E eu não fui tão, eu fui essa pessoa mais... Mas com o tempo, lógico, as coisas foram... Por isso que eu falo, Maringá, ele demorou, mas eu fui construindo essa imagem. Essa semana passada eu fiz 12 anos, né? Do primeiro post que eu fiz na vida. 12 anos. E aí eu fiquei muito emocionada, porque... Olhando para trás, eu consegui, sem pensar, eu consegui ganhar um respeito muito grande. Eu tenho um respeito em Maringá. O que é mais importante para você, respeito ou dinheiro? Eu sou muito feliz com o respeito que eu tenho em Maringá. Porque eu me preocupei muito com isso. Porque imagina, eu sendo de fora, aí eu me divorciei. E eu lembro, o que a pessoa faz quando divorcia? Eu queria... curtir a vida, fazer a vida louca. Não sair em Maringá. Quer dizer, sair em Maringá 1 vez, 2 vezes no máximo. Não quis talvez sair. 3, talvez 4. Não teve. Porque eu tinha essa preocupação com a minha imagem. Porque eu sempre quis ter marcas como BMW, como Catuaí, como meus parceiros. E eu sempre... Nossa, valorizei demais isso. Porque vindo da onde eu vim, ter marcas como essas, linkando a minha imagem com eles, é incrível. Então, eu nunca quis quebrar isso. Porque você é a empresa. Então, assim... Eu sou a minha empresa. Exatamente. A sua imagem é o seu principal ativo. Eu nunca quis quebrar isso. Eu falava, a minha imagem, se eu quiser fazer a louca, eu vou pra fora. Eu vou sair fora. Não vou quebrar isso aqui. Porque eu quero que as... é por isso que a gente tem imagem de você em Amsterdã. Olha aí, bota na tela, sacanagem. Exato. Porque não que eu quero vir em Maringá fazer a santa. Não é isso. Não é isso. Não, eu manter só quero, manter um equilíbrio. Eu vejo aqui como o meu trabalho e o meu trabalho e a minha vida pessoal se juntam, não tem jeito. Sim. Então, eu vejo que marcas têm muito orgulho de linkar essa imagem, sabe? Então, eu me preservei muito para ter essa imagem de família, com os bons produtos, para que o cliente tenha segurança. Olha, eu vou linkar a imagem dela porque é isso que ela passa, é isso que ela vive na vida dela e é por isso que eu vou contratar. Então, isso para mim sempre foi muito importante. Sensacional. Já vamos chegar nessa parte que você vai falar como é que funciona o business e tal. Sim. Qual é a rotina de uma influenciadora?
Como é que acorda? Que horas dorme? Tem que acordar já. Não é porque você vê hoje, a Virgínia Fonseca é uma das maiores influenciadoras do Brasil, teve filho no mesmo dia, 2 horas depois já estava lá lançando uma marca de roupa e tudo mais, a Maria's Baby. E aí o pessoal começa a criticar, não sei o que lá. Como é que é a rotina? Você precisa estar o tempo todo mostrando, acorda, dormir, não sei o que lá. Conta pra gente. Então, assim, ó, tem algumas etapas. Eu já fui essa influenciadora, que eu acho que eu tô começando a retomar. Porque eu tive um burnout nesse meio do caminho, o ano passado. Tá, conta o antes. O que acontece? Para ter tudo isso, para mostrar tudo isso, para ser essa influenciadora full time, que é muito legal e ganha-se muito dinheiro com isso, então eu super apoio, tem que ter uma equipe muito grande por trás. Você não consegue mostrar a vida e fazer a vida sozinha. Não dá. É muita gente por trás trabalhando. É muita gente por trás trabalhando. E eu trabalhei nesse formato e sempre amei. Assim, minha casa é uma loucura. 15 pessoas almoçando. Meu marido chega para almoçar do consultório muito regrado, que é 15 pessoas almoçando. Porque aí ou eu tenho que mostrar o almoço, ou eu tenho que, depois do almoço, já começar a gravação. E blá, blá, blá. É muita gente trabalhando. E é maravilhoso. É um universo que eu gosto muito. Só que o que aconteceu comigo? Volume altíssimo de conteúdo, de post. Então, você tem que ter uma pessoa só para agenda, uma pessoa só para financeiro, uma pessoa só para foto. Você vai direcionando. É um negócio, né? É você um vai negócio. montando É um negócio. Você vai direcionando o seu negócio. E aí, eu quis abrir um e-commerce. O que aconteceu com a minha blusa aqui? Quis abrir um e-commerce. Falei, eu vou vender o meu produto. Então, se eu vendo produto de todo mundo, tão fácil, assim, tão maravilhosamente bem... Que é uma coisa que a Virgínia, por exemplo, fez, né? Muitas fazem, né? Muitas fazem. Acho que talvez uma das mais bem-sucedidas que feita é a Nativosa, né? Maravilhosa. Que, inclusive, conseguiu criar tanto equity pro negócio dela que ela conseguiu fazer uma coisa que até então era impossível de fazer no mundo dos negócios, que é vender uma marca que está muito linkada a uma pessoa. Ela conseguiu, né? Ela conseguiu vender. Então, você vê como os negócios elas vão evoluindo. Mas, no seu caso, o que aconteceu? Eu surtei. Surtou, veja só você. Tá vendo? Olha que ótimo. Olha aí, surtou, gente. Quem nunca? Quem nunca? Se você nunca surtou, coloque aqui nos comentários. Eu nunca surtei. Então vai surtar, meu amor, porque a vida é muito mais. Você não sabe o que você tá perdendo. Maravilhoso, eu surtei. Que eu não dormia. Aí você chegou no almoço de 15 pessoas lá e falou assim: pra mim chega! Aquela cena de novela. Eu quero andar com remela na cara! Eu quero andar com o cabelo desgrenhado! Sai daqui! Eu vou ficar uma semana de pijama! Inclusive marcas de pijama! Era tipo isso. Era até os pijamas entravam no... Aí o que aconteceu? Família. Não tem, né? Tem que ter um equilíbrio, né? E assim, meu marido muito cuidadoso, já só vamos abrir um aqui que você não falou do seu marido, que tem uma história muito interessante aí. De Gospé? É? Pois é. Não é? É. Vamos dar uma pausa aqui, porque só é uma história maravilhosa. Meu marido novo, porque eu parei no primeiro marido, parou né? Lá no ex-marido que trouxe pra Maringá, que já fez o que tinha que fazer, que era trazer pra Maringá. Aí, me deu a Mel. A Mel, né? Primeira maravilhosa. filha. Então tá. Aí, me divorciei. Aí tava lá, saindo 2 vezes, tal, aí de boa. Sim, curti, né? Nanã. Fui pra Gospé passar o final do ano. Réveillon. Curtindo a beça lá, lógico. E aí, sentado assim em mesa de bar, chega Pedro. 1,90 m. 1,90 m. Maravilhoso. Mas aí não... Tudo de bom. Não, naquele primeiro momento, porque assim, a semana inteira saindo todo mundo. E assim, Pedro é conhecido. Eu estudei na mesma escola que Pedro a vida inteira. Então assim... Olha que loucura isso. Pedro, tudo bom? Como vai? Como você tá? E aí, o que você faz da vida? Ah, eu sou médico. Falei, olha, que legal. Médico, né? Tudo bem, mas ele é um sono de casado. Ah, olha só. Casadíssimo. Mas não tava casadíssimo, porque tava lá solteiro. Não tão casadíssimo. Na verdade, eu já tinha divorciado, já tinha quase 1 ano. Ele estava se divorciando. Ele, inclusive, tinha acabado de chegar de uma viagem, eu respondo, né? Maravilhoso. Sabe aquelas viagens que vai pra reconciliar? Sabe que aqui a gente vai alimentar tudo Maringá, aqueles... Aqui ninguém... Maringá Explorer, Diário de Maringaense, tudo os nossos... Subcelebridades Maringá. Subcelebridades Maringá. Vamos alimentar esses Instagram aí. Sabe aquelas viagens pra reconciliar? Pra ver se rola? Ele tinha 1 ano de casado.
E aí no aeroporto eles se separaram. Pô, na tomar volta um ano da de viagem, casado pra reconciliar, não deu meio que lua de mel ainda, né, então, Brasil? Não, Tá, não vai. rolou. E aí que no aeroporto cada um foi pra um lado. Ali. E aí, Gente. maravilhoso, amei, né? E aí, ótimo. E aí, ele estava lá sozinho, triste na fossa, porque estava triste por causa das brigas e tal. E nos encontramos. Ai, pô, lembro. Aí, a vida Mas vocês dele estudavam na mudou. mesma sala? Era, tipo... Era um bar. Não, vocês estudavam... Na escola, é? ele é um ano antes, um ano mais antes. novo. Então, amigo dos meus primos, então se frequentava sítio da minha tia. Que doideira isso. Sempre Eu amo mesmos essas ambientes, amicíssimo dos meus primos, mesma escola. E lá na adolescente nunca deu Nada. nem uma olhadinha? Adolescente não olha pra menino mais novo, né? É verdade. Pelo menos naturalmente. E eu do terceiro colegial não vou entrar. Ele foi o Baba Baby, então. Olha, eu cresci, virei Ele médico, tenho 1,90m, olha aí. E ele era da turminha dos nerds, então eu olhava menos ainda. Meu Deus. Não olhava, muito tímido, muito tímido. Eu tenho uma lembrança Olha dele aí, vai vindo, Brasil. no terceiro colegial, porque ele já estava no segundo colegial, e porque ele jogava vôlei. Ah, sim, E a gente, das meninas, eu lembro da gente ver esses meninos jogando vôlei. Eu falo, bati na bola com uma pressão. Tem um negócio ali, mas passou, fui embora. Ficou arquivado ali. Ficou arquivada Subconsciente falou, dia. essa informação, mas nunca mais vi. 20 anos. Foi nunca 20 anos mais depois vi. isso? Nunca mais vi. 17 anos, ele também saiu para cursinho e fazer faculdade em São Paulo. Eu saí pra minha vida, nunca mais nos vimos real. Tá, e voltamos ao bar no ano novo. E aí, conversando, pá. Chegou no outro dia, mais festa, casa do nosso amigo em comum, melhor amigo dele em comum. Olha também, Dan, que foi nosso cupido. Churrasquinho na casa do Dan, cheguei lá, Pedro, sem camisa. Aí, meu amor. coloca uma foto aí. Aí eu falei, Aí eu não falei, tem olha, condição o esse nerd... rapaz. Esse moço não tem condição pra mim. E aí, comentei com meu amigo, Dan, falei, meu amor... olha, guaxupé, viu? Vamos conversar que essa pessoa não... E assim ficou. Eu estava preparada, já estava pronta pra pegar. Você tava tipo assim... Eu já estava jogando o cabelinho. Entra minha irmã em cena. Você tá louca? Olha o tamanho da aliança dele. Tesourou. Ah, claro. Tesourou. Ele, nesse momento, também já estava interessadíssimo. Mas não rolou naquele momento, porque, de fato, ele ainda estava casado e aí Perdemos a manchete, blogs de não, realmente subcelebridades. não. Passamos Maringá. o Réveillon juntos, no clube, tem baile, Juntos, né? porém separados. Juntos, porém não tanto. Não tanto. Porque minha irmã não deixou. Porque a sua irmã não deixou. Porque naquele momento meu juízo já tinha ido esvaído. embora depois de 3 garrafas também. E aí a minha irmã chegou pra ele e falou, você não tem vergonha? Minha irmã é muito séria. Muito. Você era brava, pelo jeito. Brava, mas muito brava. É a mulher mais nova ou mais velha? Mais nova. Mais nova? Não, mas e o respeito? Mas... Ô, Marcela, pelo amor de Deus. Marcela, que é isso? Você me mata de vergonha. E aí ela, não satisfeita, porque ela viu que não ia adiantar, chegou nele. Falou, você... Como é que ela falou? Você bote essa camisa agora. Você honra essa aliança que ele já tinha colocado no dedo. E ele foi embora da festa. E aí ele foi embora porque ele morava em Blumenau. Morava em Blumenau, olha só. Ele trabalhava em Blumenau já nessa época. E não, ficamos juntos. E aí, quando é que aconteceu? 27 dias depois ele já estava divorciado. Ela sabe os 27 dias, 36 horas. Ele vira, aí a gente se falando, 24 horas. Aí no ele falou, SMS nessa época aí ou ele não? chegou Ou já era WhatsApp? WhatsApp? Foi 2000 e... faz 6 anos. Foi 2017 isso. 2017 já tinha. 2017. Meu amigo já e tava... conversando. Aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, eu vou precisar... Minha mulher vai voltar e eu optei por tentar. Eu vou tentar. Banho de água. Eu preciso e nananana. Ele estava apaixonado. Ele estava apaixonado, mas não admitia. Não, ele até admitia. Mas ele falou, o Pedro, ele então, é muito certo. Esses 27 dias aí que estavam trocando mensagem... Chegou no 10º dia, ele me falou isso que eu tô te falando. 10 dias conversando, ele falou assim, olha, eu preciso tentar. Eu preciso dar uma chance pro meu casamento. Então tá bom. Eu fui trabalhar em Recife, eu e Luane, fotografando, fiquei jururu. Aí ele falou, ele ficou de mim, ele falou assim, ó, eu vou encontrar com ela e eu te falo o que vai ser. Eu falei, porque vai o racha, né? Eu não vou ficar conversando com você estando nesse relacionamento, então você resolve. Ele, tá bom. Aí ele me falou isso, olha, eu vou tentar.
E aí a gente ficou uma semana sem se falar. Tá. Sem se falar, sem nada. E aí? Mas Dan, nosso amigo O Cupido... Dan, sempre tem um Dan, né? Falando comigo, falando com ele. Ele perguntava de mim pro Dan todo dia. Como é que tá? E eu perguntava, e aí, como é que tá? Tá feliz? Não tá, não. Ó, lá não tá rolando muito, não. Mas também a gente não se falou mais. Na Aí você sexta-feira... fala, não, fica lá, não tá rolando, fica aí. Dia 27 de janeiro, ele me mandou uma mensagem sexta-feira. Opa, sexta-feira. E aí, Sextou? tudo bom? Como é que tá? Ele falou assim, acabou, ela já saiu de casa. Vem. Eu falei- Não, acabou de casa, vem. Foi assim. Foi? Foi. Brasil? Só que eu falei pra ele, vem. Eu falei, e o que você tá fazendo aí ainda? Ele pegou o carro e veio de Blumenau, tipo, no meio da noite. Para Foi assim, Maringá. pra Maringá. Amigo, é um chão, estrada ruim. Foi assim. Amor, tem amor aí, valoriza. Foi assim. Porque Pegou eu uma falei, você estrada tá ruim. fazendo o que ainda? Era tipo 10 horas da noite. Meu Deus. Porque acho que ele criou uma coragem pra me chamar. Veja o que uma mulher é capaz de fazer, né? Com um homem. Um homem saiu... Ele falou, acabou. Ela saiu de casa já. Aí eu falei, ô Brasil. Eu falei, então o que você tá fazendo aí? E aí, querido? 7 da E manhã, ele veio. chegou. E ele veio, chegou 10 da manhã, porque ele 10 da parou na manhã. estrada Você pra ia dormir. né? Porque não dá, né? E chegou umas 10 da manhã. Mas médico dorme? Eu achei que médico não dormia. Pois é, às vezes não mesmo. E aí, fomos felizes. para Aí sempre. foi só alegria. Olha esse olhinho brilhando, Brasil. É só E alegria. aí, fomos felizes para sempre. Literalmente, a gente nunca mais se separou. A gente continuou namorando 1 ano e meio. O divórcio dele saiu tempo recorde, assim. Ela não voltou nem para assinar o divórcio, foi procuração. Nunca mais se viram. Gente. Foi muito rápido, assim. Eu acho que Que os dois bom, estavam né? realmente muito... Já tava tretado mesmo, né? Sim, porque ela E o Cupido simplesmente já tá virou trabalhando. as costas e nunca mais olhou para trás. É a melhor ex do mundo. É melhor... ela tá entre nós aqui? Não, tá. Não, está viva, eu acho. Não, mas a gente tipo, não eu sabe. digo entre nós aqui na cidade. tá? Não, nunca mais Olha. olhou pra trás. Que maravilha. Se você Graças- estiver assistindo aí, você for essa ex, Maravilha. deixa aqui nos comentários. Sou Mara- eu. Sua vadia. Vai É, aí. você não sabe. Então foi isso. Que aconteceu. Não, mas É. essa história eu já tinha contado. Ele também conta, porque foi isso. Foi isso. Foi isso. Entendi. E nunca mais separou. 1 ano e meio a gente namorou à distância, ele em Blumenau, até buscar uma oportunidade em Maringá, porque eu sabia que eu não ia para Blumenau. Eu fui para lá, dei uma olhada. Eu tinha Mel aqui. E Mel muito grudado com o pai. Difícil. Eu já com o mundo nas costas de culpa que carregava do divórcio. Eu falei, eu não sociedade. vou carregar mais essa culpa de separar a minha filha dele. Perfeito. Porque eu já tinha uma culpa enorme. E eu falei, Você olhou pra ele e falou, você que lute. foi. E ele conseguiu. Eu falei, eu não posso fazer isso com a Mel. E assim, Blumenau é ruim acesso. Navegantes, voo caro, você tem que pegar uma estrada ruim pra Blumenau. É ruim. Tem que Tipo passar assim, por pra Brusque. colocar a Mel nesse trânsito pra Maringá pra ver o pai, ia ser sofrido. Então, assim, Entendi. não rolava. Perfeito. Não rolava. E aí, então ele não deu foi um por jeito. trabalho, eu teria deixado meu trabalho, mas foi pela Mel. Show. E ele entendeu. E ele entendeu Ai, que que se a fofo, gente... né? Ele é fofo, né? E ele deixou um trabalho muito maravilhoso lá, que ele amava muito. E ele sofreu muito em Mas ele Maringá. amava mais você. Sim. Ele queria, a gente queria formar uma família, a gente Tá tinha certo. muito claro isso. Então ele veio, e pra falar que ele sofre até hoje, mas já melhorou muito de quando ele chegou. Em termos de cidade, adaptação, você tá falando? De trabalho. De trabalho. De trabalho. Sofreu muito. Ah, pra se encaixar. Qual a Bairrista, especialidade? Maringá, ele é ortopedista de ombro. Olha, Então ele sofreu uns ataquezinhos brutos. normal. Toda cidade, assim, interior, é difícil de entrar mesmo. Olha, Mas depois que entra, também é uma alegria. Não, vai ser ainda. estamos tentando. Daqui 7 anos vai ser. Estamos tentando. Não, ele teve a sorte de entrar numa sociedade, numa clínica de médicos muito incríveis, muito maravilhosos. Então, e apesar de todos os perrengues, eles sempre foram muito amigos, muito suporte pro Entendi. Pedro, sabe? Então, isso já foi muito incrível. Mas ainda estamos batalhando por Show. isso. E aí tá, família, sucesso, foi maravilhoso. Agora vamos voltar para aquela cena das 15 pessoas, marido entrando, que você surtou. Foi o surto da influência. Essa era a minha vida todos os dias. Surto? Não, as 15 Mas pessoas. o que é esse aqui? Que tinha nesse café? As 15 pessoas em casa. Ah, tá. Muitas pessoas em casa sempre, toda Mas aconteceu hora. algo especial quando você surtou? Tipo assim, Não, porque quando o burnout, ele não é do dia pra noite. Então, assim, já havia muito tempo que eu não sabia o que era acordar descansada. Eu fui Entendi. descobrir isso esse ano. Depois de muito tempo. Eu podia dormir um final de semana inteiro,
que eu não descansava. Não era... Então, assim, o burnout, ele tem um processo... Cansaço emocional mesmo, né? Um cansaço emocional, um desgaste muito grande. Porque o meu trabalho, ele não para. Viagem, ele não para. O seu trabalho é a sua vida. É minha vida. Trabalho... Vamos lá, vamos definir. Para você, o trabalho de uma influencer é a rotina, a vida dela? Depende do nicho. Depende do nicho. É. Tá. O meu, como é um lifestyle, e eu fui trazendo isso pra minha vida, eu comecei com moda, comecei com roupa. Eu poderia ser só moda e deixar só moda. Mas ele veio com filho, com criação, com educação de filho, com marido, com divórcio. Aí acaba abrindo várias possibilidades, né? E aí você vai, eu tô falando aqui do filho, quer saber o copo, quer saber o anel. E então você vai ampliando o seu leque de possibilidades. E aí eu fui ficando doente e o Pedro foi falando, você tem que parar, você tem que parar, você tem que diminuir, Eu sou médico. você tem que diminuir, você tá ficando doente, você tem que diminuir. Minha sogra falando e todo mundo falando. E eu, não, vocês estão loucos, imagina, não. Até um final de semana que eu dormi, que eu deitei e não acordei, assim, não é que eu não acordei e morri. Eu estou falando com o espírito de Marcela Borges aqui. e não levantei da cama. E aí aí não Pegou, levantei. né? E aí eu vi que eu tava realmente doente. O burnout, ele é uma confusão Eu mental. lembro, foi uma época que você sumiu, deu uma subidinha na internet. Fiquei 6 meses. 6 meses. O burnout, ele tem uma confusão mental muito grande. Imagina um monte de carro passando, é uma confusão mental. Então, eu com o e-commerce, eu me lembro de um mês depois de ter parado, chegava pedido da loja na minha casa que eu não lembro de ter feito. Muitos. Então, eu mandei embora todo mundo, despedi todo mundo e falei, agora eu não quero nada mais, eu vou ficar off. O que aconteceu? 1 mês, 2 meses, 3, a gente estava buscando médico para a Amora, que a gente estava vendo que tinha alguma coisa diferentinha nela. Calma, a Amora já tá aí, calma aí. Não, isso foi tão próximo, foi agora. Foi do ano passado. O ano passado, famoso 2021. Já tinha Amora, sim. Então o burnout ele vem em 2021. 2021 veio o burnout, porque já tinha as 2 meninas, mas assim, tinha motorista para buscar mel, para levar... Blá, blá, blá. Tinha muita gente trabalhando, fazendo muita coisa. Cara, então vamos segurar esse burnout aí. Eu quero saber um pouco mais do funcionamento. Do funcionamento aí Você focou no Instagram? Foquei no Instagram. E não tem outras redes sociais? Você não trabalha com as outras redes sociais? As Não. outras? Não. Não, acabou, ponto. É isso. Próximo assunto. Eu ensaiei o YouTube, mas eu não consegui, não dei conta, assim. E hoje um TikTok, um Kawaii, Abri o TikTok, mas ainda também não fui. Abriu, mas não foi. Tipo, Na verdade, eu tenho... Você sabe que eu sou bom no TikTok, hein? Foi do 0 a 1 milhão de seguidores em 3 meses lá. Eu sei. Então é uma rede social que mudou. Só vou te dar uma visão do que é o TikTok hoje. O TikTok ele mudou as redes sociais, mudou o mercado. Então, a partir disso, o Instagram teve que correr atrás para se refazer, se reinventar para competir com o TikTok. E a gente que lute para reinventar junto. Exatamente, porque o que acontece? O Instagram é uma rede social nativa de fotos. E ele teve que agora se readaptar para virar uma rede social de vídeos curtos. Então, e eu sou uma pessoa que fala muito. E aí? Como é que faz aí? Tô adaptando até hoje. Maravilha. Tô me adaptando até hoje. Mas aí, como eu vim dessa... Teve a pausa do burnout. Tá. Então, assim, antes do burnout, a 1.000 por hora, 30 clientes no mês... 30 clientes por mês? Como média. Tá, vamos lá. 30 clientes por mês. Mas como é que é, tipo... Como é que... Agora eu vou falar um pouco de monetização, tá? Como é que monetiza isso? Você já tem uma tabela de preço? Existe um Media Kit. Mas tem um pacote X, Y, você cria isso tudo aí? Tem tudo isso. Existe um Media Kit, então você pode contratar um post, você pode contratar um stories, você pode contratar um post no feed, uma foto no feed, você pode contratar... E é baseado... Agora um Qual Reels. é a métrica? É baseado em likes, número de seguidores, interações, menções? É baseado em quê? Qual é a métrica-chave aí para falar, eu quero contratar você, eu quero aí... Hoje eu acho que a métrica-chave é views de stories. Views de stories. Eu acho porque o stories vende muito. O meu stories vende mais do que o meu feed. O que acontece? Total, isso é uma coisa que as pessoas não entendem. O empresário não entende. As pessoas que querem trabalhar com rede social, porque o Stories é o lugar onde você está falando ali direto, né? Sim. E está tendo uma mudança. Também vamos falar sobre isso. Não deixa eu esquecer essa mudança de fala do Stories. Mas o Stories vende muito. Só que a importância... O que acontece? Tem que ter o feed ali. Porque o Stories some. Isso. Então a pessoa daqui 15 dias vai lembrar, Marcela falou daquela calça, deixa eu ver. Se ela não tiver no feed, foi. Foi. Então...
o investimento ele pode ser um pouquinho maior tendo stories e feed, porque a pessoa vai lembrar, às vezes ela não quer uma calça hoje, às vezes ela não quer esse copo hoje, mas daqui a um mês ela vai lembrar, não vai estar no stories, e se não comprou o feed, não vai estar no feed. Sensacional. Entende? Agora, voltando àquela pergunta do começo lá, se dá pra ganhar dinheiro com influenciador. Agora vamos falar de números. Vamos falar de números. Aqui a gente, entendeu? Como é que é? Quanto é... Porque eu tô falando assim de influenciador local, regional e tudo mais. Dá pra ganhar dinheiro? Quanto ganha, assim? Vamos lá, no auge aqui, com 30. Bota uma média, não é pra falar exatamente. Uma média, assim. Quanto que dava pra tirar, pra ganhar por mês aí... tendo toda essa estrutura, experiência, tudo que você criou, não é assim simplesmente fazer as coisas, não. Tinha toda uma equipe por trás. Sim. Quanto faturava a empresa Marcela Borges nesse sentido aí? Olha, fora o e-commerce, eu cheguei a faturar só com o Instagram, como influencer, 25, 30. 25, 30 Sim, mês aí. Isso. Cheguei 30... a isso. Faturado, porque aí tem todo o custo faturado. de com uma média aí de 30 clientes aí. Com essa média Porque a média de um trabalho hoje fica em R$1.000 ali, um trabalho básico. A não ser que seja só um recebidos. E teve a parte do recebidos também, querido. Que chegou um ano, há uns 4 anos, 3 anos atrás, que uma mesa desse tamanho, estava assim de recebidos que eu tinha que fazer, porque eu recebi. De caneta, de copo d'água, de caneca, de... porque a criança, a pessoa leva, quer te presentear para aparecer, não porque ela me ama. Desculpa, sim, claro. Mas assim... E aí eu me vi com uma mesa gigantesca, sem conseguir almoçar, para fazer um recebido que não era interessante para mim, não era interessante para o meu seguidor. Não é interessante eu fazer, de repente, uma garrafinha assim. Sim. De repente, uma garrafinha, entendeu? Sim. E começou uma caneta, um negócio que não estava fazendo sentido. E aí eu bloqueei. Começou a filtrar, Não, eu cortei recebidos. Cortou mesmo. Cortei. Gente, recebidos não recebo mais. Eu cobro para ter recebidos. Hoje tenho recebidos no Media Kit. Ah, então o recebido ele faz parte de um pacote. Porque aí, além de eu fazer muito mais bem feito, porque eu não vou falar, gente, deixa eu mostrar. É conteúdo pro meu seguidor. É interessante pro meu seguidor? É. Se não é nem questão de ser só pra mim ou não. Você conhece bem o seu seguidor? Sabe quem é? Sua persona? Conheço. Quem é? Só pra gente entender. Conheço, porque eu tenho os meus bazares de final de ano e elas vão todas, né? Uhum. E eu tenho o meu Milagre da Manhã, de manhã. Já então, vamos chegar lá, isso aí é maravilhoso. É maravilhoso, que tem um contato muito próximo. Então, a minha seguidora é uma mulher 30 mais. E falo mais, eu tenho seguidora 60 mais. Eu tenho vovós que se identificam comigo porque tem amor, então, igual minha netinha. O que eu me surpreendi muito nos meus bazares, chegavam senhoras, minhas seguidoras, eu quase morria de alegria. Então, assim, 30 mais, 60 mais, tem 30, 40, 50... Mulheres, sim. E o que eu percebo cada vez mais é que não necessariamente mães. Não necessariamente com família, mas mulheres 30 mais. Mas deve ser mais, A maioria. A maioria. 70, 30 talvez. Aí, 60, 40? 60, 40. Hoje já tem muita... Porque hoje as pessoas casam mais tarde, engravidam mais tarde, né? Então, já tem uma leva aí de mulheres que não têm filhos, que estão acompanhando. Mas acho que 70, 30. Acho que 70, 30. 70, 30, né? 70% aí. Show de bola. Então, né... E aquele momento que os dois respiram e há um leve branco. Tipo assim, o que eu pergunto, o que ela responde? Qual o momento aqui? Houve um vácuo. Houve um vácuo aqui, houve um vácuo. Não, esqueci. Olha só, não, a gente tá falando aí de como negócio, como faturava. Do negócio, isso, faturava. sim. Então, faturando lá 25, 30 mil dos por recebidos. mês. Recebidos, tá. Aí cortei recebidos. Agora só contratado, recebidos. Ou de um amigo, de um cliente no pacote, tá? De uma forma geral, o recebido ele tá dentro de um pacote que você oferece pro cliente. Então, tem stories, tem recebido, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, né? Isso. Porque eu vou fazer o recebido com muito mais qualidade, muito mais tempo, mais detalhadamente. Isso, então é melhor para todo mundo. Faz mais sentido também. Faz muito mais sentido. Senão a pessoa fica mandando as coisas lá. E porque também tem que ter uma triagem. Sim. A pessoa que atende para mim, ela vê se faz sentido para mim e pro meu público. Porque é muito difícil eu fazer um produto que eu não vou utilizar. Não tem nada a ver com a minha família. Xuxa Monange. Não dá. A Xuxa não usa Monange, não Brasil. Usa. Para não, com não, isso. Não dá. Entendeu? Eu acho que aí começou, inclusive, essa coisa do influenciador parar de pegar qualquer coisa. Besta. Porque, gente, eu quero ver a Xuxa fazendo um story na casa dela usando o Monange. Não usa, Brasil. Não usa.
É isso. E aí Você já teve que fazer coisas que você não usa? Muito pouco. Muito pouco. Sempre triei muito. Eu sempre falei muito sobre o que eu gosto, o que eu não gosto. E a gente já tem essa triagem antes de chegar, assim, até mim. Entendi. A menina já tem uma... Não teve nenhuma roubada dessa aí? Teve Já alguma? teve roubada, com certeza. Conta uma roubada pra nós aí, conta uma roubada. Roubada teve Não vou falar comida porque ele é bem muito específico. Uma comidinha. Uma comidinha. Uma comidinha que Mandaram chegou, pra cá, contratou. Uma comidinha legal, que tava bem na moda, né? Diferenciada. Parecia ser. Mas era muito ruim. Olha. E aí preparamos na hora. E aí eu faço o mesmo, eu faço aquilo. Era muito ruim. Entendi. Eu vou te dizer que... aí- Faz muito tempo isso? Faz. Ah, tá. Já. Faz uns 4 anos. 4 isso. anos? Já. Tipo... Brincadeira. Não, faz tempo já. Faz Entendi. tempo. Muito ruim. ruim. Mas daí você fez e falou... E aí eu Que não, delícia, eu família não- brasileira. Eu não consigo falar muito daí. Entendi. Não, Aí você falou. Aí eu mudo de assunto. É bem mudo. exótico, né? não- Olha, não não quer dá. falar que é exótico. Não dá, Entendi. foi- Essa foi uma roubada. Foi uma roubada. Entendi. Essa foi. Deixa eu ver se tem outras roubadas. Teve roubada de roupa também. Roubada de roupa. Teve roubada de roupa porque, assim, a princípio a pessoa, ela te contrata e fala assim, olha, a gente quer porque a gente gosta muito do teu estilo, do teu jeito, nananã. jeito de comunicar, E na né? hora de contratar, ela te coloca numa caixa que tem que ser com aquele cinto, com aquela calça, com aquela... Sei como é. E eu fiquei outra pessoa. Eu fiquei parecendo... eu não vou falar. Mas foi muito roubada. A minha assessora olhava pra mim e falava, Marcela, como é que você vai postar isso? Tipo aqui, ficou parecendo uma perua, Zona. Assim. Não. Não, era o contrário. Eu chutei aqui, porque ela não falou, não, eu chutei. Entendi. Ficou parecendo uma coisa assim, não muito agradável. Foi uma moda evangélica. Ah, uma moda evangélica. Mas entendi. tudo bem, porque Não, tem todo muita respeito, moda todo evangélica respeito. legal. Sim. Tem blusas lindas, só que naquela ocasião... Por exemplo, se eu pego uma moda evangélica, eu consigo trazer pro meu estilo. Eu consigo colocar acessório, cabelo de um jeito pra cima, um óculos, um salto. Eu consigo fazer com que fique a minha cara. Só que essa personalização é que não deixaram fazer. Ah, entendi. E daí me colocaram de um jeito Era aquela evangélica mesmo assim, tipo, de Deus mesmo. Aquela que, tipo, Senhor, tal. Quase Entendi. que com o terço na mão. Não, Quase. terço não, porque é evangélico. É, tá. Mas enfim, foi muito puxado pra mim aquilo E ali. aí, mas o que... Tá, daí era foto? Era foto. Ou era stories também? Era foto. Era foto. Tá, Era era foto, de que se fosse campanha. stories, imagina você ter que falar, olha, gente, hoje não. acordei. Ah, esse vestido aqui, cor de caqui, tá na moda. Essa blusinha um pouquinho acordei. fechada, sem mostrar nada, tá super em alta. Entendeu? Então, Decote? Não, sem decote. Era foto. Entendi. Era foto. E daí, na foto, a gente faz uns cortes. Entendi. Postei... Porque o que acontece? Eu sempre gosto de entregar mais do que o contratado. Então, assim, se me contratou uma foto... Maravilha. Se eu amar o trabalho, eu vou postar over duas. delivery. Sim. Se eu amei muito, se as fotos ficaram incríveis, eu vou postar quantas eu quiser. Você acha que o influenciador, ele é, antes de tudo, um criador de conteúdo? Sim, com Que certeza. é, pessoal, é um criador de conteúdo. Sem a criação, Não existe, influência né? não vem. É porque a gente vê assim, blogueirinha, é uma coisa pejorativa. Você sofreu com isso? Muito. A blogueirinha. sim. Ah lá, A blogueirinha. blogueira, sim. Tem esse olhar, né? Entendi. E Mas, aí, tipo, eu nunca liguei. nunca ligou. Eu sou uma pessoa que eu sou muito... Faca na Pode caveira. falar, foda-se todo mundo. Tipo, o que o outro pensa. Não é foda-se todo mundo, é o que o Não é outro todo pensa. mundo, é só o que o outro pensa. O que o outro pensa. Eu não me importo real, assim. Eu não tenho essa... É maravilhoso. Isso é uma habilidade hoje em dia você conseguir É um não se treino, vincular. né? É maravilhoso, porque se você vai pensar, quem critica nunca está acima de você. Querido hater, quem tem tempo para ser hater não terá tempo para o sucesso. Arquette Kim 2000. Não, eu não ligo. Porque se eu fosse ligar pra tudo que... Eu não teria nem o blog, não teria feito Sim. nada. Entendi. Então, assim, de repente você tem que estar fotografando no meio da rua. Eu não posso preocupar com o carro que tá pensando o que tá falando. Entendi. Ah, o que é aquela louca? Não posso. Entendeu? Então, realmente, isso é uma coisa que eu não me incomodo do que o outro vai pensar. Então, criadores Então, de isso conteúdo... ajuda muito. Eu acho que isso é uma premissa pra quem quer estar na internet. Você não pode se importar, não pode... as críticas, os haters não podem te afetar. Não. Porque faz Na parte... verdade, não é nem a crítica. Eu vejo que as pessoas, assim...
tem medo do que vão pensar antes de pensar. Isso, mas é porque nós vivemos na sociedade de hipocrisia, porque a gente foi programado, treinado para isso, para que os outros vão pensar, olha o vizinho, você tem que ter uma nota melhor do que a tia cunhada, a família ainda se fala. Você tem que ter uma nota melhor do que o vizinho, não sei o que lá, se ela nota 10 ser perfeito, meu Deus, não vai fazer isso, como é que pode? O que os outros vão pensar? Então isso está na nossa programação. Então, para você ser uma pessoa que se expõe, um influenciador, você precisa o quê? Exorcizar este demônio da sua vida. Já falamos, linkando com o evangélico, já exorcizei aqui. Entendeu? Então, perfeito. E aí? Aquele branco de novo, né? Aquele branco, aquela hora que a gente se... Vai. Não, e aí voltando para as furadas, né? Furada. Então, assim, a gente consegue triar muitas furadas para não acontecer e usar realmente... eu faço produtos que realmente eu gosto. Legal. Então, assim, isso já dá uma boa de uma eliminada no... Vem cá, agora... falando ali, quantos anos tem a sua segunda filha? A Mora tem... então, 3,5. Foi muito próximo ali, não foi? Você estava bem no auge ali, e aí entrou a Mora... A sua outra filha tinha quantos anos já? Já era... A Mora, quando nasceu, a Mel tinha 10. 10. Então, 10 anos depois tem uma filha, né? Então, você acha que ali teve uma reorganização que também afetou um pouquinho o que você já estava vivendo como uma empresária, como uma influenciadora? Eu levei essa reorganização no trabalho. Como se eu comercializei a Mora. Ué, então, mas Virgínia fazendo isso. Eu já estava num ritmo de trabalho intenso quando eu engravidei. Então, assim, a minha gravidez foi trabalhada, porque aí mudou o look, o quarto da Amora foi trabalho. Tudo virou trabalho em relação à gestação. A gestação, o pós-parto. Então, entrou na minha vida real. Então, eu trabalhei muito, comercializei muito a chegada da Amora. Gente, é muito produto com bebê, com gestação, com maternidade quarto, é um nicho... com decoração de casa, de quarto, muita coisa, com importado, com tudo, com enxoval, até o enxoval, tudo. Então, meio que entrou no ritmo que já estava sendo. Então, eu não senti muito. Eu eu não tive... Como chama depois do parto? Não, aquele período que a mulher... Puerpério. Quarentena. Ou puerpério. Não sei o que é isso. Bota aqui, você sabe. Só que eu fui ver isso depois lá quando me deu o burnout. Essa falta de ter o pós-parto, de ficar Vamos ali... aí, agora linka aí com esse burnout. Eu fui sentir todo esse cansaço o ano passado, porque eu não tive esse descanso, né? Eu não parei. E como eu não amamentei a Mora, porque no pós-parto eu tive um problema de coração muito sério. Oxi. Quase parti dessa para melhor. Seríssimo. Eu tive uma inflamação tão grande na parede do coração. Então eu fiquei internada e eu tive que secar o leite. Porque a lactina... Gente, eu não sabia nem que o coração tinha parede. Lactase. Ajudava a inflamar o coração ainda mais. Então eu tive que secar, tive que parar. Com 5 dias eu parei de amamentar a Mora. Meu Deus. E no hospital. Então, a mamadeira deixa a criança mais independente e a mãe também. Não tinha aquela coisa de amamentar de 3 horas, não sei quantas horas. A Thalita, minha esposa maravilhosa, amamentou quase até os 3 anos, né? Então, você sabe... Amamentava em pé. Benício aqui e ela, impressionante. Eu não tive isso, infelizmente. Mas trouxe uma independência, porque a mãe não precisa estar ali, né? Mamadeira. Sim. Então... Eu voltei a trabalhar imediatamente. Entendi. E aí, vamos lá, agora no burnout, lá pra gente... Como é que foi? Foi lá, caiu e como é que começou a levantar? Como é que foi esse período? E aí, nesse período eu caí... Só pra entender o seguinte, tipo, quem trabalha com exposição, né? Quem trabalha aparecendo nas redes sociais e tudo mais, tem que ter muito bem equilibrado aí a sua saúde mental, porque senão você sofre muita crítica. E a crítica... ela é boa pro seu negócio, porque quem entende rede social sabe que os haters são quem impulsionam o algoritmo para você, ó. Então, se você não tem um hater, vai ser difícil você bombar na internet. Você precisa fazer um hater, precisa falar... só falar de política. Eu tive, então eu falei. Veio? Tá, veio um pouquinho, né? Fala bem. Mais. Não, mas última semana. Eu pausei, e aí eu anunciei o fim do e-commerce, eu fechei e falei, olha...
tinha contrato até final do ano, eu acho que eu cumpri 2 contratos, o resto eu não cumpri e não renovei, porque normalmente as marcas começam a procurar nesse final de ano, novembro, dezembro, para fazer o ano seguinte. Sim. Então, grandes marcas fecham anual, semestral. Legal. Então, ali é um período... Não fechei ninguém. Para 2022, entrei em 2022 com total de 0 contratos. Ninguém, nada. E fiquei... E a gente já estava nessa busca de médicos, porque a gente já estava achando que a Amora era diferentinha, mas o médico daqui falava que não tinha autismo, que não era, mas tinha alguma coisa, então ficava aquela coisa. Fevereiro achamos um médico e autismo. Pronto. Entendi. E ali aumentou muito a demanda de tempo em relação. São 10 horas de terapia semanais para a Amora, mais escola. E ali eu não voltei a trabalhar mesmo, porque aí eu fiquei acho que quase 2 meses dentro da escola com a Amora. Porque ela não conseguia ficar, não ficava, chorava muito. E fiquei lá dentro da escola. Então, eu trabalhava assim, um stories aqui, um negócio bem, mas nada de... Entendi. Final de abril, começo de abril, a Amora ficou na escola sozinha. Uhum. Comecei a ter minhas tardes de volta, porque amanhã já era inteira de terapia, fono, a tarde escola. E isso tem a Mel também, né? A Mel adolescente que demanda, assim, idas e vindas diárias, muita festa de adolescente, é muita roupa de adolescente. Imagina, tem uma criança pequena e uma adolescente. E uma adolescente, é muito adolescente, então assim, que demanda muito. Às vezes a Mel me demanda mais que a Amora. Olha aí, hein, Mel. Porque a adolescente, Ô, Mel, vamos... ela demanda uma atenção especial. E é um momento que você tem que estar ali. Você quer mais café? Quero sim. Você tem que estar. Eu tenho que sentar à noite com 1000 posts pra fazer. Vamos assistir um filme. Entendi. Porque eu preciso estar ali. Eu preciso ver o filme que ela tá assistindo, o que ela tá se interessando. É um momento muito delicado. E mas, enfim, foi nessa época que você começou ali a acelerar o autoconhecimento, achar o Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã já faz 4 anos. 4 anos, desculpa, Brasil. Perdi o time aí da Foi pergunta. na gravidez da Amora que eu descobri o Milagre da Manhã. E ali eu comecei a fazer, mas muito tempo, muito pra mim, falava, mas fazia sozinha, fiz algumas turmas. Uma coisa mais pra você se disciplinar, uma coisa mais pra você... Pra eu entrar no meu eixo pra conseguir trabalhar a questão de gente. De uma forma legal, porque não adianta nada ter esse monte de gente e trabalhar que nem uma doida, grossa, mal educada. Não, eu sempre trabalhei com muita alegria. Você vai trabalhar em casa, todo mundo quer trabalhar junto. Porque, de fato, eu me divirto. Porque se não for assim, eu nem vou. Assim, não, tem que ser divertido, senão... Tem que ser. Pra mim tem que ser divertido. Lá em Fica casa não entra gente né? com cara feia, é muita responsabilidade, mas tem que ser muito leve. Tem uma galera que não entra na sua casa, então, porque tem um pessoal feio ali. Não entra. Não entra. Então, assim, isso pra mim é imprescindível. A pessoa tem que estar de bem com a vida. Orar e ser leve. Entendi. Isso, a energia da pessoa conta muito pra mim. Então, eu sempre trabalhei isso. E esse ano, quando veio tudo isso, eu intensifiquei muito os conhecimentos de mentalidade, poder de pensamento. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Só pra terminar a questão da Amora, em abril, quando ela ficou na escola, eu voltei a trabalhar. Tá. Não 100%, sim, mas já retomei. Esse conhecimento do poder de pensar, da mentalidade, que se intensificou esse ano junto com a Amora, foi a hora que eu falei assim, bom, eu sempre fui muito otimista, mas eu era uma otimista burra. Aquela otimista que não percebe os problemas. Tipo ilusão, né? Tipo aquela... Eu era aquela otimista, não vai dar certo. Vai Entendi. dar certo, tudo vai... Pra mim, tudo sempre ia dar certo. Só que existe os 2 extremos, do pessimismo, do otimismo, é aquele triângulo, né? Que a gente tem que ter. O otimismo extremo, ele é tão perigoso quanto o pessimismo extremo, porque ele não percebe nada na tua frente. Extremos não são legais. Ele não Brasil, vê. Extremos não são legais. Não são legais. Tá bom? E eu era muito otimista. Vai dar certo, não sabia como, mas ia dar certo. Ou seja, eu não me preparava para possíveis nadas. Entendi. Entendeu? É tipo assim, não tem plano B. Vai dar certo. tem E aí, plano às B. vezes, a vida dá uma rasteira, né? Várias. A vida é capoeirista, às vezes. Nada, várias. E aí eu entendi, comecei a estudar sobre isso. E aí, estudou? Como é que eu fazia pra entender? Como é que eu me puxava mais pra essa energia yin, né? Porque fala energia yin yang, muito pra baixo, muito pra cima. Eu era muito pra cima. Então eu tinha que dar uma baixada na bola. Isso pra tudo, porque assim, eu tomo remédio pra ansiedade. Porque se eu não tomo... Kim, eu pinto o teto. Eu sou muito... Como é que fala? Hiperativa. Hiperativa. Eu tenho
muito acelerada. Às vezes até minha fala... Sim. Às vezes pensa, não consegue então, verbalizar. Eu tenho que tomar um remedinho pra ser normal. Então vamos cortar o café, né? Café, toma. Tome café. E tomo café. Então eu já sou essa pessoa sempre muito. Então já com o remédio eu já consigo ser uma pessoa normal, conversar e pensar, mas sempre muito proativa. Então eu comecei a me puxar para outro lado, para menos, para meditar, para conseguir enxergar os problemas. Porque eu sou muito assim, ó, é muito da minha personalidade. A Mora tem autismo. Ai, que ótimo! E aí eu comecei a entender que eu falo, gente, eu preciso... Tem alguma coisa de errado comigo. Você é aquela pessoa que a pessoa fala, não, fulano morreu, nossa senhora. Verdade. Porque, ó, já deu, né? Tipo... Entendi. Toma um golinho. Tá aqui, ó, Brasil, ó. Daí eu falei, ai, meu Deus, toma. Entendi. Então, vamos lá, pra gente fechar isso. E você conseguiu pegar aí esse momento agora que você tá, momento mentalidade, momento física quântica, momento... Sim. Você conseguiu monetizar ele? Ainda não. Ah, Brasil! Ainda não monetizei isso. Eu tenho montado um programa, mas eu ainda não monetizei. Porque eu tô sendo a minha própria cobaia, sabe? Eu quero olhar. Por que aconteceu? Comecei a receber mensagens de mães. Recebi o diagnóstico de autismo em prantos na cama. Entendi. De depressão. E eu não conseguia sentir aquilo. Então, eu comecei a me trabalhar. Falei, eu preciso entender onde é que tá isso em mim para ter empatia e entender o outro, a dor do outro. Senão, parece muito frio. E não como é que você fez pra você entender? Eu comecei a entender os dois lados de tudo. Comecei a encarar... eu sei que eu tenho uma personalidade de fugir de sofrimento. Eu fujo quilômetros. Foge da dor, normal. Fujo da dor. Então, assim, eu comecei a olhar para isso com mais empatia para as outras mães, porque não é que eu tratei o autismo mas como não me doía, mas aí eu entendi. Por que não me doía? Porque na minha cabeça não, o que eu acredito, eu crio a minha realidade. Sim, é maravilhoso. É uma forma, inteligente de você. Você falou que era otimista burro. Não, essa é uma forma que você está falando aqui, é uma forma inteligente de você lidar com desafios da vida. Agora, porque agora eu consigo prever possíveis problemas. Antes, não. Entendi. A otimista burra não vê outras possibilidades. Hoje eu vejo outras possibilidades. Então, como eu crio a minha realidade, eu pinto a minha realidade como eu quero que ela seja. Só que eu trabalho isso todos os dias no meu Milagre da Manhã. Eu escrevo isso. Não é uma coisa que, olha, a Amora é maravilhosa, existe é inteligente. Existe um método, então. Sim, vários. São exercícios. Maravilhosa, inteligente, independente, capaz. E ela se torna isso cada dia mais. Maravilha. Então, você vai fazer duas coisas daqui a pouco, que é dar dica de livro pra galera ter essa mentalidade aí e dar dicas pra quem quer começar essa influência. Mas antes, eu vou aqui. Pra você que ficou até o final, vai ganhar o quê? Um VIP, um 0800, um acesso grátis para a Escola Monetize, para você aprender tudo o que você precisa para fazer a sua primeira venda. E também o melhor link, a melhor oportunidade para você assinar a Lead Lovers, que é essa ferramenta maravilhosa que tem tudo num lugar só, para você que quer empreender no marketing digital. Maravilha, agora me responde aqui. Que livros, que livros você dá pra galera aprender todas essas habilidades de mentalidade para conseguir, né, lidar com a vida? Porque a vida não é fácil, campeão. Bom, pelo começo, vai. Milagre da Manhã. Milagre da Manhã. O livro, primeiro. Acho que para começar, para quem nunca viu falar de nada com nada, comece pelo Milagre da Manhã. Porque tem uma linguagem muito fácil, muito tranquila. E agora eu acabei de ler o Maior Segredo. Sabe o Segredo filme? Tem o Segredo. O Segredo, o filme, o livro. Ah, sim, claro. O Maior Segredo, ele é o maior segredo. Gente, vai além mentira, do tem poder. Um maior segredo? Tem o maior segredo, Brasil. É da mesma galera? É da mesma autora. Da mesma autora. Por que aconteceu? Quando veio o segredo, o poder de pensar. Sim. A lei da atração. Sim. Só que quando você vai a fundo, você vê que falta ainda coisa. Não é só isso. Não é só pensar. Tem mais além. Tipo assim, é o segredo, mas deve ter mais segredo aí. Não é tão fácil assim. Vale muito. Você tem que pensar em tudo. Tem. Mas tem muitas coisas que você pode fazer no dia a dia que aceleram esse processo. E que faz você... Dá um exemplo aí. Você ter acesso à sua consciência. Uau. Esse é o maior segredo.
É um assunto bem interessante até É pro mais próximo. profundo. Tá. É mais profundo. Tem acesso à sua consciência. Mas é tipo, que é uma coisa de hipnose, uma coisa de meditação, uma coisa de... Não. Não, é acordado mesmo. Acordado mesmo. Somos feitos de físico, mente, corpo físico, mente e consciência. A consciência cósmica. O que... Nossa consciência mesmo. O meu eu verdadeiro, o teu eu verdadeiro é a consciência. Tá. Porque a nossa mente é feita de pensamentos. Pensamentos não são reais, eles são só pensamentos. E a gente acha que a gente é os nossos pensamentos. Por isso que a gente pira. Entendi. Os nossos medos, as nossas ansiedades. A gente acha que é isso, porque é o que está na nossa mente. É o que a gente acredita que é. Mas a gente é mais que isso. Então, quando a gente tem acesso à nossa consciência... Um exemplo, você está sonhando. Então, quando a gente está dentro do sonho, você acredita veemente, tanto que a gente sofre, corre, aquela coisa toda, porque acordou. Aí você olha, nossa, era um sonho, olha o que eu podia... Quando a gente tem acesso à consciência, é quando a gente acorda de um sonho. Entendi. A gente olha como se a gente fosse um observador de fora, olhando e falando, se eu fosse um avatar aqui, ó, o que eu podia fazer aqui? É a consciência. Uau. Porque a consciência, ela não trabalha junto com os pensamentos, ou é um ou é outro. Então, você consegue acalmar os pensamentos quando você ativa essa consciência. Claro que é um exercício e uma técnica maravilhosa. Sensacional. E desses 2 livros tá bom já, tá? Agora eu quero saber as 3 dicas para quem quer começar a ser influencer. Quer ganhar dinheiro com a sua imagem aí no digital. Olha, todo mundo fala isso, parece muito clichê, mas nichar. Teu nicho. Teu nicho, primeira coisa. Nicho. Nicho é fundamental. Como fala? Personalidade? Não, ser... Autenticidade. É também clichê, mas, cara, não dá, porque a gente tem muitos exemplos e as pessoas que querem começar tendem a copiar os outros. Sim. O que não é errado, tá? No começo. Já tem o livro Roube como um Artista? Sim. Maravilhoso. Conheço. Exatamente. Esse livro é incrível. Então, a gente aprende muito com o outro, mas você tem que ter o teu toque, você tem que ter o teu sotaque, você tem que ter a tua personalidade. Então, você pode pegar ideias dos grandes... Deu certo pra ele, então pode dar pra mim. Pega conteúdos que foram... É o modelar, né? É o modelar. Você modela as pessoas. Mas o Ctrl-C, Ctrl-V, ele fica muito... Você tem que ter o teu toque. Sim, claro. Tem que ter o teu assunto. Começar a colocar a sua personalidade ali, sua autenticidade. E não... Acho que é principal, não ter medo de perder seguidor. Porque existe um medo muito grande, uma ansiedade de ganhar. E nessa ansiedade de ganhar, não trabalha os que já tem. Cara, se você tem 1000 seguidores... Bem nichado. E trabalhar esses 1000 seguidores, você vai fazer uma propaganda de uma pizza. Você não dá conta de atender todos os seguidores que você tem. É verdade. Eu abri o Instagram da Amora. Abri antes de ontem. Acho que faz 3 dias. Sei lá, esses dias. Abri o Instagram da Amora. Então tá lá. Ela tem mais views de stories do que seguidores. O pessoal quer saber o que a Amora tá fazendo. Olha o tamanho do engajamento de Instagram pequeno. É riquíssimo. Então, assim, se ela acho que tá com 300 seguidores. Se eu fizer uma propaganda de um café e 10% converter, então, assim, os micro-influenciadores têm um poder que eles não têm noção. Porque o engajamento do micro é muito mais alto. Micro-influenciador. Essa é uma dica para fechar mesmo. Porque micro-influenciador, a pessoa acha, meu Deus, tem que ser aquela. Foca na tua região. Constrói uma imagem ali, constrói uma audiência local, entende bem quem é seu público, igual você falou, entende bem quem é essa pessoa que eu falo, que eu converso, e começa a entender que tipo de produto que essas pessoas consomem. E aí, naturalmente, você vai monetizando isso. Sensacional. Eu falaria aqui até depois de amanhã. Eu também. Tá? Muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Quero agradecer aqui o Estúdio Fly, meu amigo Valério, aqui, estúdio maravilhoso, incrível aqui. Aqui, ó, Estúdio Flow, fica no chinelo perto desse estúdio aqui, maravilhoso. Só quero deixar uma coisa. Você vai deixar aqui agora, pode falar. Só uma coisa, voltei a trabalhar, tá? Voltou a trabalhar. A gente parou no burnout, a gente parou na pausa, mas voltei a trabalhar. Pessoal, exatamente, empresas, marcas. Marcela Borges está on. Estou on, tá, gente? Não parei, não. E on turbinado, né? Porque depois de uma pausa, você começa ali, você ganha uma experiência, você ganha começa a analisar, faz essa coisa da consciência. Então, muito interessante. Então, ó, assina o canal aqui para mais entrevistas, tudo sobre o mundo digital. É aqui nesse canal maravilhoso. Então, assina, curte, compartilha, segue a gente no Instagram. Deixa seu Instagram, né, meu amor? Por favor, meu Instagram oficial, Marcela Borges. Serão muito bem-vindos por lá. Maravilha. E a gente se vê num próximo episódio do Digitalking.